Olá, alunos, sejam bem-vindos de volta. Aqui mais um tema da aula de Geografia. Bem, o nosso tema 26, que foi o tema passado, nós falamos um pouco a questão da estrutura fundiária e reforma agrária no Brasil. Hoje, continuando esse assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre a agropecuária no Brasil. Vamos lá. Bem, a agropecuária é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil, ok? Bem, aqui, devido à nossa área extensa, nós produzimos o quê? Em larga escala, tá? Por quê? Porque o nosso território, ele é muito extenso, o território nacional é muito grande. Então, nós produzimos em larga escala, não esqueçam disso, tá? E lembrando que a agropecuária, ela é ligada ao quê? Ao primeiro setor da economia. Lembrando, vamos fazer aqui uma retrospectiva. Eu falei para vocês que a economia brasileira ela funciona sobre 3 setores, né? A primeira, a questão da matéria-prima, tá? Que nós temos aqui a agropecuária entra aqui, tá? Segundo setor, indústria. Terceiro, prestação de serviços, tá bom? Bem, a produção agropecuária é destinada para mercado interno, seja para abastecer o país, ou para abastecer o mercado externo, tá? Bem, então aqui, os produtos que permanecem no mercado interno, ou seja, dentro do Brasil em sua maioria, tá, pessoal? Isso aqui não é que ficam toda a produção desses itens que ficam aqui. Não é isso, tá? Mas a maioria, uma grande porcentagem fica desses produtos, tá? Que são o quê? As frutas, legumes, ovos, verduras, leite e carne, tá? Porém, o nosso mercado externo, o Brasil exporta muito produto agro, tá? Da agropecuária, oriundo da agropecuária. Então, nós temos aqui, para abastecer o mercado externo, nós temos o quê? O algodão, a soja, a cana-de-açúcar, café, carnes de aves, bovinos e suínos, tá? Então, presta atenção. Aves, bovinos e suínos, milho, entre outros, tá? Aqui eu coloquei para vocês, tá? Essa aqui é uma plantação de café, tá? Ou seja, de grãos, tá? Aqui nós temos uma colheita de soja. Então, pra gente observar, tá, pessoal? Olha como é extenso, tá? Olha o tamanho dessa máquina. Então, são grandes latifúndios. Latifúndio, você que assistiu minha aula passada, você já sabe o que é, né? E aqui nós temos a questão da criação de gado, tá? Bem, o agronegócio, o que é? O material de vocês traz também essa questão da agropecuária, dando embasamento aí para a questão do agronegócio, tá? Eu coloquei 2 definições aqui para vocês diferentes, uma da apostila, a outra eu peguei no meu material. Bem, corresponde à junção de diversas atividades produtivas que estão diretamente ligadas à produção e subprodução de produtos derivados da agricultura e pecuária. Tá? Então, o agronegócio, lembra bem, junção de diversas atividades produtivas, tá? Porque o agronegócio, ele é o quê? Uma cadeia, tá? Uma cadeia produtiva. Não é assim só você colher a matéria-prima da terra, não é só isso, tá? Bem, o agronegócio liga a produção, a industrialização e comercialização. Então, o que vocês podem lembrar? Agronegócio, produção, industrialização e comercialização. Então, vocês percebem que é uma rede de serviços, tá? Uma rede a qual emprega muita gente, tá? A questão da industrialização, eu gostaria de falar aqui para vocês, tá? Nós temos também muitas indústrias em território nacional que fazem, né, a industrialização dessa matéria-prima, tá? Como, por exemplo, nós temos aqui a questão dos enlatados, dos laticínios, né? A questão dos combustíveis, né? Então, dos biocombustíveis. Então, tudo isso são o quê? É a produção ligada à industrialização, tá? E logo, consequentemente, a comercialização desses produtos, tá?
Bem, hoje as produções brasileiras de soja, milho e algodão estão entre as mais elevadas do mundo. Nós produzimos muito. No começo da nossa disciplina, em um dos vídeos iniciais, eu falei para vocês o quê? Que o Brasil era considerado, devido a essa vasta extensão e a questão do Brasil plantar muito e destinar grande parte do seu território à agropecuária, o que isso, onde coloca, né? Onde o Brasil se coloca diante do mundo? O Brasil, ele é o quê? A nação que vai alimentar, o país que vai alimentar o restante do mundo. Né? Porque as nossas áreas são extensas, né? E hoje, no atual cenário, a gente já exporta demais. Tá? Não só a questão da comida, mas a questão da água também potável, que eu já havia comentado com vocês, tá? Bem, então aqui, ó, o país ocupa o terceiro lugar entre os maiores criadores de gado, tá? Ficando atrás da Índia. Porém, mas para o Brasil ocupar esse patamar aqui, o que acontece? O campo hoje, ele é um espaço de tecnologia, tá? De muito investimento, porque para você conseguir produzir em grande escala, nós temos que investir o quê? Em biotecnologia, porque nós temos a questão de fertilizantes, a questão dos agrotóxicos, tá? Que sempre esse setor está em pesquisa, e a questão dos alimentos transgênicos, tá? Que são o quê? Alimentos modificados. Mas por que a gente precisa ter um alimento modificado? Para que ele dure mais. Né? Que ele não seja tão afetado às pragas. Então, para quê? Para que você consiga colher produzir em maior quantidade, não ter percas na hora que você fazer essa colheita e principalmente na hora que você fazer essa exportação, você não ter percas, não é? Então, o que acontece? O agronegócio, ele movimenta, assim, muito dinheiro, principalmente no Brasil, mas devido a isso, porque você precisa de todo esse maquinário, como aqui eu mostrei no vídeo passado, você precisa de toda uma tecnologia, maquinário, tá? E essas máquinas são cada vez mais inteligentes. Então, além do maquinário, você precisa a questão do solo, a questão da semente, a questão da colheita, tudo isso. E investir também nas questões da previsão do clima, tá? Então, tudo isso exige o quê? Investimento, tá? Para o Brasil continuar nessa posição, sim, continua-se investindo nessas questões, tá, pessoal? Bem, aqui eu gostaria de falar para vocês o seguinte: essa classificação do país aqui, que terceiro lugar em questão de exportação de carne, na atualidade, vocês perceberam o quê? Que nós, sim, temos o abastecimento de carne regular, porém, nessa última época, nós tivemos um aumento relativo, eu já comentei isso aqui, o aumento relativo da carne. Por quê? Porque nós produzimos para exportar. E houve aí, né, uma grande procura da nossa carne pela China. Então, houve o quê? Uma procura maior no mercado interno pela carne. Então, isso fez com que o preço disparasse, tá? Disparasse. Então, aumentasse esse valor para quê? Não sei aí quanto seria esse valor em porcentagem, mas todo mundo sentiu, inclusive na mídia, isso foi bem falado, tá? Bem, então eu só queria enfatizar para vocês a questão do quê? Do investimento, tá? Por trás dessa atividade da agropecuária. Tá ok, pessoal? Bem, nosso próximo assunto seria o tema 28, a circulação de mercadorias no Brasil. Ou seja, como que o Brasil escoa toda essa mercadoria que ele produz, tá ok? Muito obrigada pela companhia, até a próxima.